e que possamos, nessa noite, estar em sintonia com o nosso anjo da guarda, nessa psicosfera da Casa Espírita, onde bons espíritos já estavam aqui muito antes de nós, preparando cada lugar onde vocês estão sentados, preparando cada energia e cada necessidade, para atender cada necessidade de cada um aqui presente. Eu vou falar sobre o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. E o capítulo, ele começa assim, ser perfeito. É quase um desafio, né? Ele nos faz quase um desafio. Quando ele nos diz assim: o que é ser perfeito? Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia e orai pelos que vos perseguem. Então, palavras de Jesus. Essas palavras devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa. Jesus quis nos mostrar que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Que bom seria, né, no mundo se só convivêssemos com homens de bem, que é a sequência desse capítulo. Então, assim, amai os vossos inimigos e fazei o bem quem vos odeia. É uma tarefa bastante trabalhosa para nós que ainda estamos, né, com todas essas imperfeições. Mas é o convite de Jesus. Aí ele começa a descrever o que é um homem de bem. É aquele que cumpre a lei da justiça e da caridade e do amor. Assim, simples, né? Bem simples. Cumpre o amor da justiça, a lei da justiça, da caridade, que é amar os vossos inimigos, e do amor. Que respeita os outros, como gostaríamos que fôssemos respeitados. Que não alimenta ódio, rancor, enfim. Respeita todos os direitos que seus semelhantes, né? Dos seus semelhantes, como quer que fossem respeitados os seus. E aí também nesse capítulo ele começa a descrever os bons espíritas, que ele é como se fosse uma tarefinha. Então esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa, digamos, a nossa conduta moral. Se a gente colocar em cima da nossa cabeceira e a gente pelo menos, não precisa ser todo dia, né? O ideal seria, mas digamos assim, de vez em quando, né? Na medida do possível, mas que esse possível se realize, a gente lê o que é o homem de bem. E a gente se questionar hoje, como que eu agi dentro dessas. Ele vai citando várias passagens. O que é um homem de bem? Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? Como Santo Agostinho fazia. Ao me deitar, eu faço uma reflexão. O que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer? Então a gente fazendo isso, a gente começa a se melhorar. Então assim, estar no mundo atualmente constitui um desafio, porque estamos diante de tantas violências, né? De todas as ordens. Estamos diante de crises políticas e econômicas. O consumismo quase de uma forma muito, né, preponderante na vida de todos, uma busca incessante por coisas materiais, que leva à instabilidade, né, a instabilidade pessoal, e essa instabilidade ela passa para o planeta todo. Viver nesses tempos e não se deixar envolver pelos ruídos do mundo que chegam até nós, ou seja, estar no mundo sem ser do mundo, exige de nós sincero propósito de mudança e uma conduta equilibrada e saudável. Mas como conseguir? Allan Kardec, né, nesse capítulo, ele começa a falar então da perfeição, ser perfeito. É uma proposta de como devemos viver. Então, viver o presente olhando sempre para o futuro. Viver como os homens do nosso tempo, como devem viver os homens. Pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Sedes felizes, mas que a vossa felicidade não entre jamais em pensamento um ato que fora ofender a Deus ou a outra criatura.
vivei com os homens do vosso tempo, com prazer, sem repelir os prazeres na condição humana. E aqui nos reportemos aquelas pessoas, porque é comum, inclusive acontece com os aprendizes da doutrina espírita. No momento que você conhece uma doutrina e que você, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que seguir essa linha, e ele se afasta dos outros. Ao mesmo tempo também tem algumas religiões, né, que as pessoas vivem em clausuras, elas se afastam do mundo, mas se afastando do mundo, elas não conseguem interagir com elas próprias. Então, assim, a gente tem relatos, né, principalmente no passado, de pessoas que se sacrificavam, se torturavam, né, digamos assim, porque o pensamento delas era impuro, né, na concepção daquela época deles mesmos. Então, assim, uma pessoa que se enclausurava e que tinha um desejo sexual, que é uma coisa natural, mas que era tão reprimendo que ele se sentia culpado e ele se torturava fisicamente. Então, assim, essas clausuras não ajudaram muito a humanidade a evoluir, muito pelo contrário, às vezes até distorciam, né, situações. Então, assim, não adianta nos isolarmos do mundo se nós ainda não conseguimos vivenciar e viver aquilo que o mundo, se o mundo está dentro de nós. O que é o mundo estar dentro de nós? Estar no mundo é para todos, mas não precisa ser que a gente viva como os outros. Vou dar um exemplo. Tem um livro que é do Raul Teixeira, e ele dá um exemplo muito, muito nítido disso. A obra é Minha Família, o Mundo e Eu. Ele fala o seguinte: quando aborda, como que a gente age numa festa familiar? A responsabilidade do Filho de Deus que abre as portas do seu lar para receber convidados, ele alerta. Evita tudo o que caracteriza desequilíbrio, desarmonia, sobre as máscaras da pretensão da alegria. E continua: afasta qualquer tipo de droga do teu evento. E aí ele comenta, inclusive bebida alcoólica. Então, assim, Raul Teixeira, quando ele fala a família, né, nesse livro, ele fala assim, como nós devemos agir diante de uma situação? É nos afastar de todas as pessoas que no nosso conceito não estão adequadamente seguindo o caminho que nós achamos adequado? A gente pode conviver, pode interagir, mas que nós não sejamos aqueles que favorecem isso. Por exemplo, quando ele fala ali do alcoolismo, né, da bebida, as pessoas podem até não beber, mas existem os convidados e tal, bebem. Então, assim, qual que é o equilíbrio disso? Agora, porque eu não bebo, porque o Espiritismo não proíbe nada, mas assim, a pessoa tem aquela coisa, eu não bebo. Eu não posso convidar o fulano de tal porque bebe demais, ou bebe. Mas assim, sempre começar a ver os exemplos que nós vemos dentro da nossa família, as pessoas começam a viver. Então, assim, não é nos afastando desse tipo de situação que nós vamos, né, entrar para o nosso aperfeiçoamento. É convivendo com esse. Então, é estar no mundo sem ser do mundo. Atitude de violência, né? Atitude de violência. Quantas vezes nós ouvimos pessoas saindo desses lugares onde a violência impera, por exemplo, tráfico de droga, roubo, assassinatos e tal. Vou dar um exemplo de uma favela, mas não só em favelas, em outros lugares também existe isso. E de lá saem grandes projetos sociais, sabe? Jovens que de repente têm uma ideia, vão no formato e fazem música, dança, né? Pessoas que saem dali se tornam grandes educadores, professores, né? Pessoas, né, digamos assim, pessoas de bem. Então, assim, eles não viveram, eles não passaram. Agora, aqui é mais fácil cair do lado de lá do que ficar do lado de cá, porque temos que renunciar a muitas coisas. Então, quando nós nos propomos a viver, né, de forma diferente, sempre vão surgir pessoas que vão tirar sarro da gente e vão dizer, mas agora virou beata, né? Agora. Então, assim, Emmanuel, ele sempre fala assim que quem descansa na vulgaridade, ele não tem tempo. Então, assim, ele é uma pessoa comum. Mas no momento em que a gente começa a despertar ou vivenciar uma fé,
né, que ela vem para nos melhorar, a sua vida começa a constituir objeto de curiosidade para a multidão, principalmente ligado aos jovens. Muitos jovens até falam, você está indo para uma religião, está indo participando disso, daquilo, um estudo, por exemplo, né, para entender algumas coisas. Então as pessoas começam a ser até objeto de gozação, curiosidade. Fazendo a diferença, na maioria, não é uma tarefa fácil, mas ainda mais no mundo em que impõe um ritmo acelerado e onde a velocidade das coisas acontece, mal dá tempo para saborear o que estamos vivendo. Então esse ritmo desenfreado, a gente já tem comentado aqui, nós vivemos na era dos 5G já, né? Cada vez mais, assim, a vida da gente é uma aceleração, né? Ainda segundo o benfeitor Emmanuel, muitos aprendizes desanimam e voltam a estaca zero, onde os companheiros, né, para que os companheiros não o vejam de forma diferente. E realmente, a proposta é desafiadora, mas plenamente possível de ser executada, principalmente quando contamos com informações espíritas a nos apontar o rumo que precisamos seguir. Então, novamente, voltamos à questão, né? A questão da doutrina espírita. Ela nos dá um rumo. Então, se a gente tiver perseverança, a gente consegue fazer essa mudança. Assim, outra questão além da bebida, né? Algumas questões do cotidiano, aparentemente simples, é uma coisa simples, que nos põe à prova de forma constante. A questão do dinheiro. A princípio, o dinheiro, o recurso econômico, a nossa disposição é neutra. Mas, segundo o uso que damos, ele se transforma, então, numa escala para o nosso progresso moral ou para uma rampa da nossa degradação moral. Então, assim, o dinheiro, ele é bem-vindo. Depende do jeito que usarmos, nós podemos ascender, né, digamos, fazer a nossa ascensão moral, que é auxiliando o próximo, desenvolvendo uma região, fazendo todo aquele processo econômico que todo mundo cresça ao seu redor. Isso é um desenvolvimento. Agora, se eu sou uma pessoa extremamente rica e egoísta, só para mim, é uma rampa para a degradação moral, porque daí sim a gente vira, né? Porque ser previdente com a família é importantíssimo, mas ser previdente com a família, principalmente aqueles, né, que têm um grande número de colaboradores e daqueles colaboradores têm uma vida medíocre, porque jamais tem uma percepção de crescimento, onde ele sabe que ele vai trabalhar 35 anos, agora, né, 35 anos, um pouquinho mais para trabalhar, e vai se aposentar com o mesmo salário. Então, assim, que perspectiva essa pessoa tem de comprar um carro, uma casa, dar um conforto para a família, pagar uma faculdade para o filho, fazer um exame no particular, se a rede pública não ajuda. Então, assim, proporcionar a essa equipe, essa alavancagem de crescimento, incentivar a adquirir coisas, a ter coisas, isso é um crescimento coletivo. Caso contrário, né, a gente faz algumas comparações, né? Assim, os valores às vezes só é importante para aquele que tem, mas para aquele que recebe, para ele falar, não, tá bom, mas vale pegar e viver com um salário, digamos assim, salário que muitos pagam, ver se a pessoa consegue pagar. Então isso é um progresso coletivo. Então, o exemplo da nossa casa, quando a gente recebe pessoas na nossa casa, quando a gente patrocina uma festa, a gente não é proibido levar bebida, mas a gente leva uma bebida de forma adequada e que nós possamos ser exemplo. Então, quando a gente fala que a doutrina espírita, ela não proíbe nada, muito pelo contrário, ela nos dá um livre-arbítrio de ir e vir, de fazer o que a gente quer. Mas aquilo que nós queremos ou aquilo que estamos fazendo às vezes não é conveniente. Não nos eu posso, mas não é permitido, sim, faça. Mas assim, não é conveniente para a minha evolução moral. Mas a gente não pode se isolar, simplesmente achar que todo mundo, né, é pecador,
não se aproximar dessas pessoas, porque às vezes a gente tem uma questão muito rápida, é o julgamento, né? É o julgamento. Então, assim, o que nós precisamos? É acolher, é deixar essas pessoas se chegarem até nós. Agora, claro que nós temos que evitar ambiente que nós sentimos uma psicosfera muito pesada e tal, mas assim, se nós temos Deus no nosso coração, se nós temos conhecimento da doutrina espírita, e nós temos a vontade de servir e de ajudar as pessoas, independente de onde elas se encontram, o estado psicológico dela, nós podemos ser luz para essas pessoas. Quando eu falo nós, é quem está nesse caminho da evolução. Não é somente os espíritas, são as pessoas que têm a religiosidade dentro dela, elas transformam o ambiente onde elas estão. Então, como agir, né? Joana de Ângeles, na obra Rejubila-te com Deus, quando nos propõe o exercício do desapego, ela nos diz títulos, posições de destaque, beleza e harmonia, né? São coisas passageiras. Relata ainda a benfeitora que o desapego deve constituir-se proposta essencial para a conquista da harmonia interior. Exercita-te em possuir, sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora. Então, exercita em possuir, mas não se deixe asfixiar, não deixe que essa posse te estrague a sua vida, né? Em verdade, precisamos aprender a nos livrar das coisas e das aparências, não sofrendo porque possuímos ou deixamos de possuir. Então, aqui entra aquela questão da inveja, já falada muitas vezes, né? Assim, a gente não pode viver de aparência, e a gente também não pode querer sofrer porque a gente não tem o que os outros têm, né? Ou querer estar no lugar da pessoa, né? Em termos de mudanças, como se vivido atualmente, podemos colaborar com a construção de um mundo melhor, fazendo efetivamente a nossa parte, sendo cristãos. Aí voltamos lá naquele ensinamento de Jesus. O que é um cristão? O que é ser um bom cristão? Então, no trabalho cessante do bem, convivendo com pessoas que nos rodeiam, sejamos as cartas vivas do Evangelho, exemplo de fraternidade sincera, demonstrando que é possível estar no mundo sem sermos propriamente deste mundo. Então, que a nossa verdade em relação aos nossos irmãos, né, que ela seja realmente vivida, vivenciada. Quando eu fui preparar esse tema, o tema de hoje, é um tema assim, bastante reflexivo, né? E foi impressionante, porque eu tinha terminado de fazer a palestra e tinha que sair. E encontrei uma pessoa que gente, como eu sempre falo, Primavera é uma cidade pequena, a gente se conhece há muitos anos. Então, assim, a conduta dela bem, digamos, uma conduta assim, que se a gente for fazer um julgamento não era tão bem. Mas ele me fez um bem tão grande, porque assim, conversando, a gente chegou num certo assunto, e eu sei que eu também fiz bem para ele. Agora, assim, por que eu vou chegar e vou ver ele lá naquele canto e vou falar, não, eu vou passar aqui porque, esse cara né? Então, assim, não deixa as coisas acontecerem. Então, foi interessante essa. E aí, mais uma vez, me afirmou que é o tema, né? Que eu acho que a gente vive isso. É viver no mundo sem ser do mundo, sem estar contaminado por aquilo, deixar que esses ruídos não nos afetem. Mas aí tem uma situação que a gente tem que estar atento. Nós temos que estar vigilante. E já em horário. Então, o que é vigilante? Não é imaginar uma redoma assim no nosso redor e tal. Vigilante é a gente estar atento. E a gente não entrar, às vezes, em conversações desnecessárias. A gente evitar certas coisas. E orar e pedir a Deus. Para que a gente seja melhor, né? Que a gente tenha um discernimento. Que a gente tenha as palavras certas no momento certo. Então, viver no mundo é tranquilamente possível com as pessoas que todos os defeitos do mundo. Que hoje talvez nós estamos bem, estamos melhores, estamos tentando ir no caminho do bem, mas quem fomos nós em outras vidas? Será que a gente não teve apoio? Será que essa mãezinha que me deu a vida, meu pai, né? O pai, os irmãos que estão com a gente,
Será que eles não tiveram a grande missão de me conduzir para o caminho do bem e conseguiram fazer a sua parte? Então, que cada um, onde estiver e com quem estiver, faça a sua parte, como um bom cristão. E se vocês assim tiverem, né, interesse, ou digamos assim, quiserem aprender um pouquinho mais sobre esse homem de bem, esse capítulo ele é extremamente importante para a gente refletir todos os dias, né, ao deitar, fazer uma prece. Porque fazer uma prece não é fazer aquelas delongas assim, tipo, sabe, só de boca. Fazer prece é fazer sentimento, de repente, está muito cansado de Jesus, obrigado por hoje, que deita e dorme. Mas assim, se tiver a oportunidade, olha, Jesus, obrigado, porque hoje eu aprendi, hoje eu fiz isso. Mas assim, me deu discernimento para saber se eu poderia ter feito melhor, se eu ofendi, se eu fiz. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer todos os dias. Nos tornando melhor, as pessoas que estão conosco também, vendo o nosso exemplo melhor, e aí, consequentemente, é uma rede, uma corrente do bem, né? E a humanidade fica melhor. Agradeço a todos, né? Muito obrigada pela atenção. E agora, então,